Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, a todos vocês que estão nos acompanhando nesse curso, que graças a Deus está chegando ao fim, pelo menos o conteúdo que a gente está passando, para vocês aprenderem e ter um conhecimento, e a gente já, a gente vai falar também sobre o grupo de intercessores que a gente vai, aqueles que querem, a gente vai continuar orando também, a gente vai continuar com o canal, passando alguma coisa sempre que Deus der, mensagens curtas, assim, a gente vai continuar, abençoando vocês com a palavra, através do seu Espírito Santo que Deus colocou sobre nós, e a gente vai continuar mais agora esse curso, então está no fim, a gente vai ver se a gente consegue acabar hoje, mas é algo muito importante, a gente não quer também fazer correndo, uma coisa que vocês vão ter para toda a vida, o espiritual de vocês, a minha. Então, e aqueles que ainda vão conhecer, que a gente pode compartilhar, todos que têm vontade de aprender a palavra de Deus, que nem que seja para a sua família só, já é uma grande para a sua própria alma, salvação, para a sua vida espiritual e para a família, já é uma grande coisa. Então, nós falamos na última aula sobre como que a gente consegue ser, como a gente consegue fazer, a gente pensa, eu não vou conseguir, eu não dou para isso. Então a gente falou sobre o que Deus coloca no nosso coração, a palavra dele, Vocês, quem não assistiu a última aula, assiste, a anterior, ali a gente explica sobre isso. E eu não quero entrar no assunto para não gastar o tempo dessa aqui, tá? Então eu prometi para vocês que a gente ia ver nessa aula a recompensa, os benefícios que nós temos na nossa vida pessoal, na nossa família, em ser o intercessor, em colocar em prática esses conhecimentos. Não é só intercessor, mas para colocar em prática esses conhecimentos na nossa vida, de pensar, vou crer em Deus, é só para orar, para pedir, não. Nós temos tudo isso que nós já falamos, e é o principal, é a salvação da nossa alma, mas junto com isso tem muitas coisas maravilhosas que já acontecem com cada um de nós aqui mesmo. Mas vamos ver então, começando já para nós não prolongar muito, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 10, ali fala sobre isso, o que Jesus falou para os seus discípulos no capítulo 10, versículo 32 e 42. Olha só, o mais importante que eu já falei, Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então a gente já falou sobre isso, Quando nós entendemos essa palavra, somos iluminados por Deus e nós aceitamos, nós cremos, então e nós demonstramos a nossa fé, daí já entra o batismo nas águas, quando nós confessamos. Então nós confessar de todo o nosso coração, não de uma hora para outra, assim, de qualquer jeito, não, obedecendo a palavra de Deus. Então o nosso nome vai estar escrito no livro da vida, porque Jesus Cristo vai confessar nós diante do Pai, porque tudo através de Jesus. Então quando chegar a nossa hora de partir daqui desse mundo, seja quanto tempo for, nós não sabemos. Então se nós formos fiéis, se nós confessamos Jesus, se nós não se envergonhamos do nome dele, se nós colocamos eles acima, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, mas principalmente no início, a gente é confrontado com isso, porque vem os empecilhos, vem as pessoas que não entendem, muitas vezes família, que não entende a nossa fé, que não entende a nossa decisão, só que assim, eles não entendem porque eles não conhecem, porque eles não foram iluminados, que nem nós, eles não foram iluminados pela palavra como nós, eles não conhecem. Então nós não podemos exigir que eles entendam tudo o que nós falamos, mas isso é uma coisa entre nós e Deus, nós temos que tomar a nossa decisão. Nós temos então que tomar uma decisão na nossa vida pessoal, porque a salvação é pessoal, é entre nós e Deus. E muitas vezes as pessoas não compreendem, as pessoas não aceitam,
mas nós temos que perdoar elas, nós temos que entender que elas ainda não entenderam, não abriram o entendimento delas, os olhos espirituais dela para essas coisas. Então elas estão, Deus ainda pode fazer uma obra nelas, através até de nós, através de você. Mas se você não aceita, ou então você aceita, mas você não fala, você tem medo, daí vem alguém e fala alguma coisa, eu não vou mais, porque eu não vou fazer, porque o que os outros vão pensar, porque aquela pessoa não vai entender, vão dizer isso de mim, vão dizer que eu troquei de religião, vão dizer que agora virei fanática. Não importa o que os outros vão dizer. Isso é entre você e Deus. Se você ficar firme e persistir na tua fé, não, eu sei o que Jesus fez por mim, eu quero continuar, eu quero ter essa vida com Deus. E muitas pessoas não vão entender no começo, todos nós passamos por isso. Mas se nós perseverar firme, nós aceitar, nós confessar a nossa fé, então nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Jesus Cristo vai dizer, essa pessoa me aceitou, ela deu valor para o meu sacrifício, ela está com a porta aberta para o céu, ela tem essas bênçãos. E a nossa família vai ser abençoada por causa de nós. Se nós não aceitar, eu não quero, as pessoas não vão entender, a minha família vai ficar contra mim, então eu não vou estar salvo, eu vou perder essa oportunidade de ter a minha alma garantida. Se eu sair deste mundo hoje, eu estou bem, a minha alma está salva, meus pecados foram perdoados, eu perco isso, eu deixo de lado e eu não vou servir de nada para minha família. Isso não vai adiantar de nada para minha família, pelo contrário, se eu perseverar, se eu fazer aquilo que Deus quer, que eu já conheço, já sei qual é a vontade de Deus e eu obedeço, mesmo que as pessoas não entendam agora, amigos, famílias não entendem, quando eu vou orando, você vai orando por eles, intercedendo, eles vão ser alvo da tua intercessão, Deus vai trabalhando na tua vida, Deus vai trabalhando na vida deles. Quando você menos espera, quando você vai ver, eles vão entender, eles também vão crer. Mas se nós não temos coragem de confessar o que Jesus fez por nós e aceitar isso, encarar esse período difícil no começo, que as pessoas falam, dizem um monte de coisa que não entende, isso você pode ter certeza, mas não é a pessoa que está falando. O único interessado que você não creia, que você não aceite essa palavra, que você deixa para lá, não quer saber, é Satanás. Porque se você deixa essa palavra de lado depois de você conhecer, você perde essa oportunidade. Então ele vai ter liberdade na tua vida, ele vai ter liberdade na tua família para fazer o mal. Mas se você crê, você coloca na posição de intercessor dentro da tua família, por isso que ele não quer, por isso que vem um monte, sem as pessoas saberem, mas eles não têm culpa, eles não conhecem essa palavra, eles dizem coisa, eles não têm entendimento, eles falam um monte de coisa que a gente às vezes fica magoado, fica triste, mas a gente tem que deixar de lado. E tem que perseverar na nossa fé, porque através da nossa fé, do nosso conhecimento, eles também vão ser abençoados. Agora, se eu sou covarde, eu não quero, eu não vou, imagina o que as pessoas vão pensar, eu estou perdendo e vou fazer minha família perder também. Então alguém tem que fazer a frente. Se as pessoas não entendem, eu sei que eu passei por isso. A minha família no começo não entendeu, muitos não entendiam, eu nem vou entrar em assunto aqui. Mas se eu tivesse dito, não, eu não vou, imagina, todo mundo contra mim, ou as pessoas não vão mais olhar para mim, hoje eu não estaria aqui ensinando. Pessoas da minha família que estão entendendo, que estão crendo nessa palavra, foram abençoados, já foram curados, receberam bens, eles não tinham recebido se eu tivesse dado para trás. Então, você que Deus está falando no teu coração, que você está crendo nessa palavra, seja corajoso. Jesus merece que você faça isso, porque Ele fez tudo por você. A coragem que Ele teve de entregar a sua vida por amor de ti, por amor de mim. Então o mínimo que nós podemos fazer é pegar firme. Não, eu creio em Jesus, eu creio nessa palavra. Eu sei que muitos não vão entender, mas eu creio e eu quero ter a minha alma abençoada, salva. Eu quero ter essa fé, e Jesus vai fazer, que nem nós falamos. O Espírito de Deus vai colocar essa fé, essa força no teu coração, e você vai estar pronto para Deus começar a trabalhar na tua vida e fazer de você um intercessor na tua família. E a primeira coisa, então, que nós recebemos, o primeiro benefício é, então, a nossa salvação. Independente de quem não aceita, de quem não quer, quem não entende o que nós falamos, que não entende a nossa fé, independente disso, nós estamos garantidos diante de Deus. Nós somos perdoados dos nossos pecados. E nós estamos, a nossa alma, nós estamos salvos, nós estamos reconciliados com Deus. Tá? Então isso é o primeiro e o mais importante. Sem isso as outras coisas também não vêm. Então outra coisa importantíssima, eu vou deixar mais no João, Evangelho segundo São João 15. Olha o que Jesus fala aqui. João 15, o Evangelho segundo São João 15.
15, 7. Para você ter certeza que Deus está falando com você. No capítulo 15, versículo 7. Olha só, se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis tudo o que quiseres e será feito. Então, se nós permanecer, se nós persistir na nossa fé, se nós crermos, e mesmo que com contradição de outras pessoas, de pessoas que não entendem, e nós vamos ter, então, o que nós pedir, Deus vai nos abençoar, né? Se nós permanecer na sua palavra. Olha o que é falado antes aqui no versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará, e eu apanho e no fogo, e lanço no fogo e queimará. Então, quando nós rejeitamos a Deus, rejeitamos Jesus, nós deixamos para lá, nós temos medo que os outros, nós estamos mais preocupados em agradar os outros, as pessoas, do que agradar a Deus. Nós temos que primeiro agradar a Deus, agradar a Deus, obedecer a Deus. Então nós temos todos esses benefícios e nós vamos passar adiante esses benefícios, essas bênçãos, esse conhecimento para outras pessoas, principalmente nossa família. Agora, se nós lançar fora, se nós não aceitar, se nós não dar importância para isso, Deus ali diz que nós vamos ser lançados fora, nós não vamos alcançar a vida eterna, o céu, vamos ser lançados fora como um ramo que não deu fruto, que não funcionou, que ele vai ser cortado fora e vai então ser queimado, ele vai secar e vai ser queimado. É assim que acontece. Eu conheci, Deus me abençoou, eu entendi a palavra. E Jesus quer me introduzir no seu reino, na sua palavra, e ser bênção para outras pessoas, mas eu não quero, eu simplesmente, né, não permaneço. Então o que acontece? Eu sou lançando fora. Quando nós temos uma plantinha, qualquer coisa que nós plantar, que tem uma folha seca, murcha, que está ali até tirando a força, o que a gente pega da raiz? A gente pega e corta fora, bota fora. A gente vai conservar aquela que está ali verdinha, que está dando fruto. E é assim também na fé, nossa fé. Né? Deus é muito triste sairmos nós se envergonhar de Jesus. Depois de tudo que Ele fez por nós. Por isso Ele tem todo o direito. Não, tu tem vergonha de mim, eu também tenho de ti, então. Porque depois de tudo que Ele fez por nós, irmãos, Ele tem que ser a pessoa mais importante da nossa vida. Tá bom? E todos que estão ao nosso redor, Ele vai abençoar por nossa causa, pelo nosso amor, pela nossa fidelidade a Ele, Ele vai alcançar e abençoar as pessoas que estão perto de nós. Então isso é né, das bênçãos, dos benefícios que nós temos. Nós vamos ler também ali em Isaías 49, no livro do profeta Isaías, capítulo 49. Olha o que Deus faz, irmão. Eu não perco isso por nada, nem por ninguém. E eu quero que as pessoas que eu conheço, todas elas sejam abençoadas através da minha oração, mas não abro mão de forma alguma. Então, olha o que Deus faz. O que você quer mais, irmão? De tanta coisa boa que Deus tem para nós. 49, versículo 15 e 17. Olha só. 15 e 16. Acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, e eis que na palma das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Então, Deus grava o nosso nome na palma das suas mãos. Mesmo que uma mãe é muito difícil, né? Existem as mães desnaturadas que a gente fala, mas eu acredito que nem uma mãe esquece do seu filho que cria, né? Mas tem aqui ainda, aí a palavra de Deus fala, ainda que ela se esqueça do seu filho que cria, que está mamando ainda, eu todavia não me esquecerei de ti. E vai escrever os nossos nomes na palma da mão. Olha só, irmãos, é muito grande o que Deus tem para nós. Nós não podemos rejeitar isso, nós não podemos deixar que ninguém tome isso de nós. E às vezes tem preço a pagar, às vezes sem querer. Pessoas, irmãos, que muitas vezes se afastam da gente, que não querem saber, agora tu virou fanático, isso, aquilo. Amanhã ou depois eles mesmos vão precisar de Deus e nós vamos poder ajudar eles, né? Eles vão ver que nós tínhamos razão. Também em
2 Coríntios 5, eu vou só ler as promessas, não vou falar muito. Em 2 Coríntios, na carta do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Nós vamos então comparecer diante de Deus. 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então nós vamos comparecer também perante o tribunal de Cristo para receber as recompensas. Todas essas recompensas, além da salvação, nós vamos receber todas as recompensas que Deus tem para nós, né, que nós fizemos aqui na terra. Tudo que nós fizer, a palavra de Deus chega a falar que até que um copo d'água que a gente dá, a gente vai receber recompensa. 2 Coríntios 3:18. Nós seremos transformados de glória em glória. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então nós somos transformados de glória em glória na imagem, pelo Espírito, na imagem de Cristo, segundo Cristo. Agora nós vamos ver também em Romanos 8. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez veres atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseados no qual chamamos Abba Pai. Então nós recebemos um espírito de coragem, de ousadia, não de temor. Também é outra bênção. Vamos ver no 17. Estou pulando um pouquinho, mas para nós não poder. Olha só, no 16 e 17, também em Romanos 8. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, muitas vezes a gente sofre, né? A gente falou, né? A gente muitas vezes não é compreendido e a gente tem que suportar muitas coisas. Mas nós, assim também, mas nós seremos herdeiros. Também como Jesus sofreu, da mesma maneira, nós também vamos ser aqui, se somos filhos, somos também herdeiros. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Tá? Não importa que nós temos que passar as lutas, as provações, nós vamos ser, né, glorificados como Ele, seremos também. Então no 31, vamos ver, 31, 32. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, Deus vai estar sempre na nossa vida, sempre será por nós em todas as situações. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, se Deus já deu para nós, irmãos, tudo, já deu Jesus, outras coisas que nós pedimos, nós cremos e nós aceitamos essa dádiva, que é Jesus Cristo, que Deus deu por amor de nós, e nós cremos nele, nós entregamos a nossa vida, os nossos cuidados diante de Deus. Então nós vamos ter também, Ele vai nos dar outras coisas também, tudo que nós precisar. E quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então,
Por mais que alguém acuse, que alguém aponte o dedo para ti, olha o que está aqui para nós, e muitas vezes a gente enfrentou isso aí também, né? Quem acusará? É Deus que nos justifica. Nós temos que preocupar-nos com o que Deus pensa de nós. Se nós estamos dentro da vontade de Deus, se nós estamos dentro dos planos de Deus, se nós estamos agradando a Deus. E aí quem quer que seja que nos acusar, que falar mal, Deus vai nos justificar. E Deus vai mostrar para essas pessoas então quem nós somos. E só nós temos que ter paciência e suportar. Muitas pessoas não entendem o que nós pensamos, o que nós sentimos. Mas nós não podemos deixar de crer e deixar de confiar em Jesus por causa disso. E também em 1 Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, 9 a 15, o que fala lá? Tudo que Deus tem para nós é maravilhoso. Olha só. Nem olhos viram, porque está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, que o olho não viu, nós já pensamos, imaginamos, nós vamos ler uns versículos também, que é onde fala o que Deus tem preparado para nós. E ali diz o que o olho não viu e que não subiu ao coração o entendimento do ser humano, o que Deus tem preparado para nós. Vamos ver também em Apocalipse 3, lá no livro de Apocalipse, só falando das promessas, mas só falando daquilo que Deus tem preparado para nós. Nós não temos que temer nada nem ninguém, mas quando nós temos temor a Deus e nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós não temos que temer nada nem ninguém, porque as pessoas muitas vezes não sabem do nosso coração, eles não conhecem a palavra de Deus. Então nós temos que temer a Deus, nos colocar diante de Deus, e Deus vai mostrar quem nós somos, Deus vai mostrar que nós somos certos, Deus vai nos justificar, e nós vamos ser bênçãos para essas pessoas ainda, principalmente para a nossa família. Apocalipse 3, versículo 5. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Olha só, tudo que Jesus falou para nós é bênção demais. Não precisava nada disso. Só Jesus ter morrido por nós, levado nós para os céus e nos garantido a salvação era o suficiente para nós. Já era tudo que nós precisamos, mas tem um monte de outras coisas. Uma das coisas que eu não posso deixar de falar, mas que eu anotei aqui para vocês, lá no Salmos 25, olha que bênção, você vai entender por que às vezes Deus mostra coisa, Deus dá entendimento de coisas para nós, que às vezes nós não temos. Antes de sair de Apocalipse, eu vou ler ainda Apocalipse 2, 10. Depois eu vou lá mostrar esse versículo para vocês. Não temais as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulações de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui são coisas que vão acontecer, que já aconteceram com os discípulos, e que vão acontecer, ser fiel até a morte. Nós não temos que temer ninguém, não temos que temer o diabo, nem ninguém, mas nós temos que respeitar as pessoas, honrar as pessoas que nós precisamos honrar, temos que crer em Deus. E se as pessoas não entender a nossa fé, não entender o que nós estamos crendo, nós temos que orar por elas e ser fiel até a morte. Aqui diz, e dar-te-ei a coroa da vida, nós teremos a vida eterna. Agora vamos lá então para o Salmo 25. Para mim isso aqui é maravilhoso e acontece na nossa vida. 25... (12 e 14). Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho em que deve escolher, no caminho em que deve andar. Na prosperidade repousará sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Isso aqui é importante, esse versículo eu vou ler aqui que eu quero falar. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, a intimidade com Deus, nós nos colocamos,
crendo na sua palavra, nós deixamos Deus, que a palavra de Deus nos guie, que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida e guie os nossos passos. Então, nós teremos intimidade com Deus, na oração, na intercessão, nós temos intimidade com Deus. E Deus vai nos, aqui ele diz, ele vai nos dirigir nos nossos passos. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, quando nós tememos a Deus, é ali que Deus mostra, um texto que você não entendeu, alguma coisa que você leu, que você ouviu, você vai na presença de Deus, você vai orar, vai buscar Deus, e Deus vai falar contigo, coisas que você está orando, intercedendo, que você não sabe nem como que você vai interceder, você não sabe o que está acontecendo. Deus vai dar entendimento para você, vai revelar, e coisas, irmãs, que muitas vezes Deus vai fazer, que Deus está fazendo, que as outras pessoas não percebem, as outras pessoas não entendem, mas quando nós tememos a Deus, Deus vai revelar para nós, Deus vai mostrar para nós coisas que Ele quer que nós oramos, coisas que estão para acontecer, coisas que já estão acontecendo. Deus vai revelar, Deus vai mostrar para nós, e aí, coisas na palavra de Deus, mas que são bem profundas, que lendo nós não vamos entender, Ele dá um entendimento. Nós podemos sentir a presença de Deus de uma maneira totalmente bem maior, mais profunda, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós agradamos a Deus. E essa intimidade nos é produzida quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, que é o primeiro mandamento com promessas, que é o primeiro mandamento, né, dos 10 mandamentos, que a gente falou sobre obedecer os pais, honrar os pais, que eu até quero corrigir aqui. É o primeiro, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem. Muitas vezes os filhos, irmãs, é bom a gente parar aqui, já que a gente estava orando, falando de intercessão, os filhos, irmãs, da nossa família, principalmente filhos, quando eles não honram seus pais, qualquer pessoa que não honra seus pais, despreza seus pais, as coisas começam a dar errado. Nós temos que honrar nossos pais, porque a palavra de Deus diz que para tudo nos ir bem, né? E nós seremos então abençoados. Então, Deus, nós temos intimidade com Deus quando nós então cremos na nossa palavra, quando nós entregamos o nosso coração, nós não duvidamos da sua palavra, nós procuramos seguir o exemplo de Jesus. Deus, mas nós temos uns privilégios, todos esses privilégios que eu estou falando para vocês, tá bom? Hoje a gente fica por aqui, então nessa aula não vou me prolongar, tem mais ainda uma aula, eu acredito, um vídeo só ainda, e nós estamos encerrando o nosso curso. Tá bom? Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo, que aquilo que você não entendeu, o Espírito de Deus possa te dar entendimento, e você possa orar sobre isso que a gente falou aqui. Pode ter certeza que Deus vai testificar no teu coração também. Tá bom? Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.